Olá e bem-vindo à Consulta Aberta. Neste podcast falamos sobre temas de saúde de forma simples e descomplicada. Todas as semanas vou estar acompanhada de especialistas de diferentes áreas para falar sobre saúde, doença e mitos nos quais todos já acreditamos. Sabe qual é a principal causa de morte e de incapacidade em adultos em Portugal? A cada hora que passa, 3 pessoas têm um acidente vascular cerebral, ou AVC. Hoje tenho comigo o neurologista João Pedro Marto para descomplicar este fenómeno que atinge tanta gente. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias. Olá João, bem-vindo. Olá Margarida. Então vamos falar aqui sobre um tema que eu acho que a maioria das pessoas até já ouviu falar, não é? Esta sigla AVC é bastante conhecida, mas que era bom explicarmos um bocadinho o que é. O que é isto do AVC? Então, como disseste, o AVC é a principal causa de mortalidade e incapacidade em Portugal. O AVC, como o próprio nome indica, é o acidente vascular cerebral. Portanto, é uma alteração num dos vasos do cérebro. Mais frequentemente, o AVC é um AVC isquémico, ou seja, é um vaso do cérebro que fica entupido por um coágulo, por um trombo, e essa zona do cérebro deixa de receber sangue, e depois podemos falar dos sintomas que podem daí resultar, ou então esse vaso cerebral pode romper, e aí falamos do AVC hemorrágico. Existem depois outras formas menos frequentes, que se calhar se tivermos tempo ainda podemos falar. Pois, porque depois há os acidentes isquémicos transitórios, e enfim, há uma data de coisas, não é? O que é importante? Eu acho que as pessoas já associam a sintomas neurológicos, portanto esta coisa de ou perder a força ou deixar de conseguir falar, mas o que é importante para reconhecermos um eventual AVC? A forma mais fácil de saber como reconhecer um acidente vascular cerebral é saber os 3 Fs. Alteração da força, alteração da fala e alteração da face. Ou seja, deixar de ter força num dos lados do corpo, pode ser só no braço, pode ser só na perna, mas é de um lado do corpo. Alteração da face, que é ficar com a boca ao lado, com a boca desviada. E alteração da fala, que pode ser trocar palavras, eventualmente não compreender o que me estão a dizer, ou a minha fala ficar entremelada. E sabemos que 9 em cada 10 dos doentes com AVC vão pelo menos ter um destes 3 Fs. Não é obrigatório ter os 3, mas um destes 3 Fs está presente em 9 em cada 10 AVCs. E, portanto, se soubermos estes 3 Fs, provavelmente vamos identificar um doente com AVC. É importante saber que isto aparece de forma súbita. Portanto, é alguém que está no seu estado habitual de saúde e que, de repente, tem esta alteração, diferente de outras doenças neurológicas. E, nesse caso, o que é importante fazer? Porque aqui, nos AVCs, quanto mais precocemente nós intervirmos, melhor, não é? Porque isto que tu dizias, por exemplo, no AVC isquémico é quase como se uma artéria fica entupida. É quase, eu dou sempre o exemplo de imaginarmos um jardim e há ali uma parte da rega que de repente fica entupida e, portanto, há uma zona do terreno que não está a ser regada. Quanto mais rápido nós repusermos a rega, menor a probabilidade daquelas plantas morrerem, não é? Aqui é um bocadinho a mesma coisa com o tecido cerebral. O que é importante nós fazermos assim que houver uma suspeita de AVC? Pronto, portanto, um doente com uma suspeita destes 3 Fs, temos que ligar logo o 112. Claro que muitas vezes os doentes, pelos sintomas que estão a ter, não vão conseguir fazer. Às vezes os doentes conseguem ligar, um familiar, se encontrarmos alguém na rua, um doente de maior idade que está numa instituição, ligar logo o 112. O que é que nós vemos na prática clínica? Muitas vezes alguém vai ligar para o filho, ou liga para um familiar para ter a certeza, ou acha que é melhor ir ao centro de saúde, ou deslocam-se pelos seus próprios meios ao hospital. E de facto não devemos fazer isso. Porquê? Porque se nós ligarmos imediatamente para o 112, no CODU, portanto que vai coordenar o encaminhamento desse doente para o hospital, o CODU vai encaminhar o doente para o hospital correto para tratar este doente. Como disseste, tempo é cérebro, os doentes têm que ir muito rápido. Se eu ligar para o 112, pode ser ativada a via verde AVC, o que significa que os doentes com AVC vão de forma prioritária para um hospital e para o hospital que está preparado para o receber. Quando nós, no hospital, recebemos esta notificação, nós preparamos tudo, fica o médico, enfermeiro, o auxiliar, o técnico de diagnóstico, nós ficamos todos à porta do serviço de urgência, esse doente não tem que fazer a triagem, vem diretamente e é logo avaliado. E, portanto, isso só acontece se as pessoas ligarem de imediato o 112. E depois, como eu também estava a tentar explicar, nem todos os hospitais têm a via verde instalada. E, portanto, no caso de um dos 3 Fs, ligar logo para o 112. Porque isso é importante. Se tu achares, não, mas eu estou aqui perto, vou meter no carro e vou para o hospital. Podes ir para um hospital que não tenha esta tal via verde AVC e que, portanto, não esteja tão preparado para te receber e para tratar o AVC, não é? Ou então o doente chega a um hospital que até pode ser preparado, mas aí o doente tem que se inscrever
E pode haver uma fila, tem que fazer a triagem, e depois na triagem, efetivamente, o enfermeiro vai reconhecer também e vai nos ligar. Mas nós sabemos que os doentes que efetivamente chegam pelo 112, tudo corre mais rápido. E quando tudo corre mais rápido, a probabilidade de, pegando a tua analogia, de salvar o jardim, de salvar as células cerebrais é tanto maior. E como é que isto funciona? O que é isto da via verde AVC e o que é que acontece na prática do ponto de vista, não é? Tu és um neurologista que trabalha na urgência e que faz essas via verdes, como é que isto acontece? Portanto, se alguém ligar para o 112, há um médico que liga para mim, eu ou para o neurologista que está a fazer, ou para o médico de medicina interna que está responsável pela via verde, e nós recebemos a chamada, nós validamos essa ativação e, como disse anteriormente, nós ficamos literalmente à porta do hospital à espera que o doente chegue. Em alguns hospitais até existe a capacidade de receber o doente logo na sala de imagem. Porquê? Porque estes doentes vão chegar ao hospital, vão ser avaliados por uma equipa multidisciplinar e depois vamos ter que fazer um exame de imagem para perceber efetivamente se é o tal vaso entupido, o AVC isquémico. É o mais frequente, não é? Que é o mais frequente, as pessoas conhecem por trombose cerebral, ou o vaso roto, que as pessoas talvez conheçam por derrame, que é o AVC hemorrágico. E portanto os doentes são rapidamente avaliados, são levados à sala de imagem ou são logo recebidos nessa sala de imagem e depois, dependendo de um ou do outro, fazem logo o tratamento. O que é que consiste nesta abordagem? Na avaliação do doente no geral, avaliação da parte neurológica. Nós estamos todos a trabalhar em equipe, enquanto eu e o meu colega avaliamos, os enfermeiros estão a tirar sangue, os auxiliares estão a ajudar a preparar o doente, o técnico está a fazer um eletrocardiograma. E de facto, este trabalho multidisciplinar, que eu muitas vezes quando falo sobre isto, é imaginar como se fosse uma pit stop da Fórmula 1, em que estão todos a trabalhar ao mesmo tempo, toda a gente sabe o que está a fazer. Isto só acontece se houver uma ativação de via verde AVC e, portanto, ligar o 112 é chave para pôr este processo em curso. E depois o tratamento como é que é? O que é que se faz? Por exemplo, eu acredito que seja mais difícil, não é? O vaso roto acaba por ser um bocadinho mais, consigo imaginar ser mais preocupante do que o vaso obstruído. Como é que se trata e o que é que se faz? Tanto em agudo como depois a longo prazo. Pronto, no vaso ocluído, que é o AVC isquémico, que vamos dizer que são cerca de 80% dos doentes, o que nós queremos é desobstruir esse bloqueio. Nós temos duas ferramentas, uma delas chama-se trombólise, é um medicamento que nós damos na veia do doente e que no fundo atua como um diluente que dissolve aquele coágulo e que no fundo pode abrir o vaso cerebral que está entupido. Quase como aqueles desentupidores de canos. Exatamente, desentupidores de canos. Em casos mais graves, ou em complementaridade, ou em alguns casos não se pode fazer a trombólise, podemos fazer uma espécie de um cateterismo, em que então, em vez de eu dar um medicamento que corre pelo corpo e que dissolve o coágulo, mecanicamente, os colegas da neuroradiologia de intervenção vão fazer um cateterismo cerebral, que se chama uma trombectomia, e vão com uma espécie de um aspirador ou com um stent que funciona um bocadinho como um gancho, tirar o tal trombo. Okay. E este tratamento tem 10 anos e é dos tratamentos na medicina que tem maior impacto. Ou seja, quando nós fazemos uma cirurgia, qualquer coisa, nós podemos medir quantos doentes é que eu preciso de tratar para que ele beneficie deste tratamento. Number needed to treat, não é? Exatamente. E o number needed to treat deste tratamento, que é a trombectomia, é dos mais eficazes na medicina. E, portanto, isto foi uma grande revolução nos últimos 10 anos, mudou completamente a história natural desta doença e é algo que é muito importante. E que também depende do tempo. Portanto, tanto o diluente, a trombólise, como esta trombectomia mecânica, é tanto mais eficaz quanto mais rápido for feito. À medida que o tempo vai passando, a probabilidade destes tratamentos resultarem, o que é que eu quero dizer com resultar? Reduzir a incapacidade do doente é menor. Porque isso é importante, não é? Quanto mais tempo aquela tua zona do cérebro se estiver sem sangue ou com sangue a mais, não é? Quase pisado de sangue, mais sequelas isso pode ter. E quais é que são as sequelas mais comuns do AVC? Ou seja, o que é que costuma acontecer e que é aquilo que até queremos evitar ou reabilitar mais frequentemente? Pronto, as sequelas do AVC vão depender da zona do cérebro que está afetada. Eu posso ter a zona responsável pela força, posso ter a zona responsável pela fala, pela sensibilidade, pela visão. Portanto, tudo isto pode, no fundo, o cérebro comanda tudo. Todos os nossos movimentos voluntários, todas as nossas sensações e, perante um AVC, quer seja tratado ou não, poderão vir daí sequelas. Depois existem outras complicações que podem não são sequelas diretamente, mas depois podem aparecer mais tarde, como por exemplo haver depois um defeito cognitivo, ou seja, uma demência. Alguém que teve um AVC até recuperou do ponto de vista motor, mas depois ficou com uma demência pós-AVC. Depois de um AVC pode haver ali uma espécie de uma cicatriz cerebral e aí pode haver epilepsia depois disso. E algo que também vemos muito frequentemente são as alterações psiquiátricas, portanto a ansiedade, a depressão, a fadiga e um conjunto de outras complicações que por vezes não são muito valorizadas, porque quando nós vamos avaliar um doente com AVC, quando digo nós, os médicos em geral, se calhar focamos muito na parte motora, na parte da fala, da força, não é? Da força, mas depois existe um conjunto de outras coisas que muitas vezes não são muito bem, como é que eu ia dizer, não são muito mensuráveis nas nossas escalas e que não são tão objetivas e por isso... Existe uma coisa importante, desculpa interromper,
que é também a parte da deglutição. Portanto, o nosso cérebro também comanda a forma como nós engolimos os nossos medicamentos, e às vezes os doentes têm dificuldades de alimentação, têm que inicialmente pôr uma sonda nasogástrica, ou seja, um tubo que entra pelo nariz e que leva a comida até ao estômago. Depois, quando já estão melhores, talvez possam se engasgar com água, então a água tem que ser mais pesada. Portanto, isso também, a parte da disfagia também é a disfagia, que é a dificuldade em deglutir, em engolir, também é uma sequela importante. E aqui o papel da reabilitação é muito importante, não é? Tanto a reabilitação como depois o tratamento pós-AVC, porque não é só uma coisa que, ok, vais desobstruir aquele cano e depois então agora volta à sua vida, não é? Isto é depois de acontecer tem de haver um seguimento médico também próximo, não é? Quer seja pelo médico de família, pelo neurologista, como é que funciona o pós, como é que funciona a reabilitação e essa parte toda de evitar que volte a acontecer. Se calhar para explicar, portanto, o doente entra no hospital, depois já iremos falar de certeza do AVC hemorrágico, mas o doente entra, faz um desses tratamentos ou não, e depois um pilar muito importante do tratamento da AVC são as unidades AVC. Portanto, são internamentos específicos, com uma equipa multidisciplinar, com médicos familiarizados com esta doença, com enfermeiros, com fisioterapeutas também, com enfermeiros de reabilitação, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, portanto, ali uma assistente social, portanto, uma equipa multidisciplinar que está direcionada para esta patologia. Os doentes ficam na unidade AVC, onde começa o seu processo de reabilitação. Mas, de facto, no acidente vascular cerebral, nós muitas vezes temos uma dificuldade que é o doente, do ponto de vista médico, já não precisa estar no hospital. Portanto, o doente está estável, teve ou não teve complicações decorrentes do internamento hospitalar, mas isso está tudo resolvido e depois o doente tem que fazer a reabilitação. A reabilitação pode ser feita no hospital, mas depois vai ser feita ou num hospital de reabilitação ou na Rede Nacional de Cuidados Continuados, ou com clínicas em ambulatório convencionadas com o SNS, ou eventualmente também nos centros de medicina física e reabilitação do próprio hospital. Portanto, sem dúvida que a reabilitação é muito importante para os nossos doentes e, na maior parte dos casos, os doentes não saem do hospital bem. Portanto, é fundamental esse passo. E depois, também temos que fazer com que isto não volte a acontecer, ok? E aí podemos falar da prevenção secundária. Claro, também podemos falar da prevenção primária, mas também da prevenção secundária, que será o tratamento ou o controle de um conjunto de fatores de risco. Mas então até podemos começar pela prevenção primária, ou seja, ir aqui um bocadinho aos fatores de risco, não é? Porque é que isto afeta tantos portugueses e o que é que está aqui a acontecer? Nós sabemos que há zonas em que é de facto mais comum. O que é que aumenta o risco de um AVC e o que é que nós podemos fazer para prevenir muito antes até dele acontecer? Portanto, os riscos de AVC são os comuns às doenças cardiovasculares e, neste caso, à doença vascular cerebral. Portugal tem uma percentagem muito grande de doentes hipertensos. E a hipertensão é um dos principais fatores, muito pela sua prevalência e também porque muitas vezes os doentes têm hipertensão arterial e depois não tratam, não é? Porque a hipertensão, costumo dizer aos doentes que a hipertensão não dói, a hipertensão não dá muito silenciosa. Uma doença silenciosa, e se não andarmos a medir a nossa pressão arterial, não vamos saber que a temos ou não vamos saber que está descontrolada. Hipertensão arterial, que podemos dizer, excesso de sal também na alimentação, é muito importante. Excesso de consumo de alimentos processados, lá está, o stress também contribui aqui. Portanto, eu acho que estas vidas corridas, o facto das pessoas comerem mal, comerem comidas altamente processadas, acaba por contribuir muito. E depois é isto que tu dizes, e a hipertensão é uma doença muito silenciosa. Então eu tenho alguma dificuldade em mostrar aos utentes que vale a pena medicar, não é? Porque eles pensam, então, mas eu sinto-me bem. Se bem que, sem dúvida alguma, que há outras coisas a fazer para além da medicação, não é? Mas ou seja, é importante controlar a tensão, é um fator de risco importante. Temos hipertensão, que é muito importante porque de facto afeta muita gente, mas temos a diabetes mellitus, que já toda a gente conhece, excesso de açúcar no sangue, o excesso das gorduras, que pode ser conhecido como a dislipidemia, hipercolesterolemia. O colesterol alto, não é? Temos o tabagismo, portanto o fumar, e não é só o tabaco clássico, também agora os Zaicos, essas novas. É importante ficar claro, fica registado que não são melhores do que o tabaco. Não são melhores do que os outros. Temos o excesso de peso, temos a falta de exercício físico, portanto o sedentarismo, e depois podemos ter outras doenças, talvez não querendo complicar muito, uma arritmia cardíaca, que é conhecida, que é a fibrilação auricular. No fundo, em resumo, é uma alteração da parte elétrica do coração que faz com que o coração não funcione da forma adequada, e como as câmaras do coração não contraem naquela forma sincronizada que devem fazer, o sangue fica ali um bocadinho parado no coração. Como o sangue fica mais parado, forma ali um trombo. E quando o coração efetivamente bate de forma mais forte, esse trombo liberta-se e pode ir para o cérebro e pode causar o AVC. Portanto, existe um conjunto de fatores de risco que nós temos depois que abordar, tanto na prevenção primária, e vão ser os médicos de família os principais atores, e na prevenção secundária, neurologistas, internistas, MGFs, cardiologistas, todos, endocrinologistas,
a reduzir esse risco para reduzirmos depois o risco de aparecer um novo AVC. Sabes que é interessante que as guidelines da American Heart Association dizem, a primeira recomendação que fazem é o acesso aos cuidados de saúde primários, porque eu acho que é um bocadinho esta lógica de, se fores ao médico de família, apesar de tu tens a tua saúde mais vigiada, não é? Sabes, há uma data de pessoas que pode ter a tensão arterial elevada e que nem sabe porque nunca a mediu, não é? E portanto este acesso aos cuidados de saúde também é logo uma boa primeira premissa, não é? Sim, nós muitas vezes temos um doente que nos aparece com acidente vascular cerebral e é um homem de 60 anos sem antecedentes pessoais conhecidos. Mas eu digo que não tem antecedentes pessoais porque não vai ao médico. Porque depois nesse internamento percebe-se que tem tensão alta, tem excesso de peso, tem diabetes, tem dislipidemia. Portanto, há doentes que efetivamente, ou porque não têm acesso, mas também diria que há muita gente que prefere não ir ao médico um bocadinho como se não descobrir, também vou fazendo a minha vida e foge um bocadinho do susto de poder ter alguma doença. E há um bocadinho este mito que o AVC só afeta os idosos, não é? Que é só uma doença dos mais velhos, mas também pode acontecer em mais novos, especialmente quando começamos os hábitos tabágicos tão cedo quanto os 10 anos ou 8 anos, às vezes já se vê de tudo. Isto também pode acontecer, não é? Não é só uma doença que afeta... É uma doença que está associada ao envelhecimento, mas efetivamente não tem uma idade, não existem AVCs na pediatria. Eu posso dizer que eu agora, à data de hoje, tenho uma pessoa de 28 anos e tenho uma pessoa de 100. Portanto, tenho assim os dois extremos da idade. Nos jovens, geralmente existem aqui uma outra situação que são causas diferentes, que não são as causas do adulto, mas é preciso dizer que em muitos jovens, e nós geralmente dizemos que um doente jovem com AVC é uma pessoa abaixo de 50 ou abaixo de 55 anos, a maior parte dos doentes jovens com AVC tem causas de doente idoso. Ou seja, são AVCs por doenças do coração, porque têm muitos fatores de risco, e esses fatores de risco, tensão, diabetes, dislipidemia, já estragaram o coração, ou têm AVCs propriamente por causa da hipertensão arterial, e também não esquecer drogas recreativas, que também está associado ao aumento do risco de AVC. Portanto, sim, o AVC pode afetar pessoas de qualquer idade, e uma nota importante, mesmo em pessoas abaixo de 55 anos, vemos muitos AVCs por doenças que geralmente dizemos que não afetam pessoas jovens. Sim, mesmo, eu estava a ler que até a endometriose e algumas doenças tipo síndrome síndrome antifosfolipídico. Anticorpo antifosfolipídico, ou seja, outras coisas que se calhar a pessoa não pensa e que também podem ser fatores de risco. O que é que achas que falta mais mudar assim a nível nacional, se pudesse implementar uma medida de saúde pública que faria diferença na prevalência da AVC, não é? Porque continuamos com números muito altos. Claro que os tratamentos, é isso, felizmente já temos tratamentos mais eficazes, temos hospitais mais preparados, mas o que é que falta para reduzirmos estes números? Eu acho que em termos de prevenção é mesmo continuar a bater na mesma tecla dos principais fatores de risco: hipertensão, diabetes, dislipidemia, fumar, exercício físico, porque é isso que vai afetar a grande parte da população. E depois mesmo na recuperação, não é? Ou seja, porque na própria recuperação a pessoa ser ativa, voltar a caminhar, não é? Porque também há um bocadinho esta ideia de tive um AVC, agora tenho de ficar parado e tenho que ter muito cuidado. Claro que inicialmente essa recuperação deve ser feita com calma, mas é importante evitar o sedentarismo. Como é que costuma ser um plano de recuperação pós-AVC? São duas coisas diferentes. Mas em termos de medidas gerais para prevenir o AVC, diria que foi aquilo que eu disse. Se falarmos depois da própria recuperação, vai depender sempre um bocadinho de caso a caso. Eu acho que nós acabamos por ver um bocadinho de tudo. Pessoas que ficam francamente incapacitadas e, portanto, têm um longo processo de reabilitação que dura meses, em centros de reabilitação. Esses são alguns doentes. Outros doentes têm um processo mais curto, mas em que vão fazendo fisioterapia e depois, se calhar, já não precisam tanto de fisioterapia e depois passam para o exercício físico. Também temos doentes que, às vezes, têm um AVC. E muitas vezes os doentes jovens, porque são jovens, o próprio cérebro e o próprio dente têm maior capacidade de recuperar. Vamos dizer que se calhar ao fim do mês estão ótimos, já não se lembram quase que tiveram AVC e depois voltam aos seus hábitos anteriores. Voltam a fumar. É assim, ter um AVC não é contraindicação para não fazer nada no futuro. O que eu digo sempre aos doentes, o que eu quero é que eles voltem a ter a vida que tinham antes do AVC. E portanto, eu por ter um AVC, só por si, não vou ter, claro que não vou, se ficar ótimo, ver um AVC ao fim de uma semana, tiver a sorte de ficar sem sequelas, não vou correr uma maratona. Mas a longo prazo, se esse doente correr maratonas, é para voltar a correr maratonas. Portanto, não há uma contraindicação do exercício físico ou de voltar a trabalhar, vamos dizer, de certeza, a médio e longo prazo. Claro que depois vamos ter que adaptar e os colegas da Medicina Física e Reabilitação vão juntamente com os fisioterapeutas, vão planear o que é preciso fazer em termos de reabilitação e depois em termos de exercício físico a longo prazo também não há assim umas indicações muito definidas do que é que não podem fazer. E efetivamente o que sabemos que devem fazer é, para reduzir o risco vascular, 3 vezes por semana, ali uns 45 minutos, um exercício
moderada intensidade. Sim, eu por acaso às vezes até digo, ou seja, claro que essas indicações assim mais específicas são boas, mas eu acho que qualquer coisa que ponha a pessoa a mexer-se com mais frequência, não é? Às vezes, se para essa pessoa é muito difícil pensar nas 3 vezes por semana, aos 45 minutos, então começar com caminhadas e devagarinho ir aumentando, porque muitas vezes o que vemos é isso, são estes doentes sedentários que se calhar não se mexem de todo e que depois fumam muito e que têm uma data de fatores de risco, depois com a parte genética e etc, aumenta muito o risco de AVC. E aqui a parte da perda de qualidade de vida, porque isto também não é só uma das doenças que mais mata em Portugal, também é uma das doenças que gera mais incapacidade, não é? Ou seja, é isto que depois vai dar absentismo laboral e uma data de perda de qualidade de vida. O que é que tu notas nos doentes que pós-AVC? Como é que a vida muda e que impacto que impacto social é que tem? O AVC tem um grande impacto porque tem a mortalidade, tem a mortalidade e a morbilidade, ou seja, a incapacidade que fica. E falando de uma componente mais social, não é só do doente, mas também da família, porque o AVC é uma doença súbita e é algo que pode fazer com que alguém que era totalmente independente passe a ficar totalmente dependente. E às vezes, sei lá, temos dinâmicas familiares, às vezes temos um doente que teve um AVC e ele era o cuidador de outro familiar, por exemplo, alguém que são 2 pessoas de idade, uma tem uma demência e é o cuidador dessa pessoa com demência que tem um AVC. Portanto, isso para essa família é muito difícil. Não só passaram a ter um familiar que ficou dependente, como essa pessoa era o pilar no tratamento de outra pessoa. Portanto, tem imenso impacto, não só para os doentes, como para a família. A qualidade de vida é muito importante e, como eu disse anteriormente, nós às vezes olhamos para escalas mais de força e de capacidade de marcha e não olhamos para tudo o resto. E muitas vezes nós até dizemos que o prognóstico foi bom, mas, sei lá, se eu tiver um doente de 60 anos que por causa disso tem uma reforma antecipada ou por causa disso deixou de trabalhar, para essa pessoa provavelmente não vai ser bom. Mesmo a parte da ansiedade e da depressão que tu dizias, que eu acho que eu pelo menos não tinha assim tanta esta noção que era uma das eventuais sequelas do AVC. É, porque às vezes as pessoas têm, depende um bocadinho, se tiveram um AVC a fazer qualquer coisa, às vezes tiveram um AVC e estavam a fazer um esforço físico, ganham receio de fazer um esforço físico, quer seja recreativo ou na sua atividade profissional. Há pessoas que associam muito o contexto do AVC por causa do stress que estavam a ter, se calhar num contexto profissional, então acham que voltar a trabalhar pode despertar um novo AVC e pronto, o stress só por si não é uma causa. Sabemos que pode ser vamos dizer, um trigger ou alguma coisa que potencia, mas não vai ser a causa do AVC. Temos também de desconstruir isso. Portanto, pode haver esta ansiedade, depressão, stress pós-traumático. Mas não teve um AVC porque estava estressado, não é? Não teve um AVC exclusivamente porque estava estressado. Teve porque tinha um conjunto de situações e o stress nós não conseguimos dizer que, pelas alterações que o stress faz no nosso corpo, não conseguimos também dizer que não tem essa componente. Mas sem dúvida que sim, que tem uma doença com uma grande carga social, económica, porque se tivermos doentes que deixam de trabalhar, se tivermos familiares que deixam de trabalhar para cuidar de outra pessoa, temos os encargos que as famílias têm que ter ou que o Sistema Nacional de Saúde tem que ter para cuidar destas pessoas e, portanto, sem dúvida que... E a própria reabilitação, não é? Como é que funciona bem? Porque eu tenho a ideia sempre que é um bocadinho difícil, pelo menos estas, mesmo as unidades de cuidados prolongados, etc., são sempre coisas que funcionam, que são difíceis de aceder, têm longas listas de espera, uma oferta que nós temos boa no SNS ou ainda falta um bocadinho para poder ajudar estes doentes? É difícil dizer. A resposta é sem dúvida assimétrica ao longo do país, ok? Portanto, zonas com muita população têm mais dificuldade em ter acesso, por vezes, e depois há zonas do país que nós sabemos que têm menos acesso aos cuidados de saúde de forma geral. Uma das dificuldades, e há um trabalho muito interessante de um colega que fez um doutoramento sobre isso, é os diferentes circuitos que existem. Ou seja, um doente tem um AVC e os caminhos do plano de reabilitação, claro que também não podemos ter só um caminho, não é? Porque o doente pode ficar muito incapacitado, acamado, pode ficar parcialmente dependente ou pode ficar com uma pequena sequela e que mesmo assim merece a sua reabilitação. Mas apesar de poder existir uma heterogeneidade de doentes, a heterogeneidade do encaminhamento é gigante e, portanto, não há grande protocolo de, ok, nestes doentes fazemos isto. Varia muito porque o doente pode ir, assim em resumo, o doente pode ir para se o hospital tiver, pode ir para camas de reabilitação dentro do próprio hospital, pode ser encaminhado para um centro de reabilitação e esse centro de reabilitação pode fazer parte do SNS ou pode ser parte social que tem um contrato com o SNS. Em paralelo ou não, pode ir para a Rede Nacional de Cuidados Continuados, pode ir para a Rede Nacional de Cuidados, mas em casa, pode ir fazer fisioterapia, vai para casa e vai fazer fisioterapia ao hospital, vai para casa e vai fazer fisioterapia numa clínica convencionada com o SNS, e portanto isto às vezes é difícil, e como são tantos os caminhos, depois também é difícil saber qual destes caminhos é que é melhor. Sem dúvida que
a reabilitação, quer seja motora, terapia da fala, terapia para a deglutição, terapia ocupacional é muito importante, e a realidade do dia-a-dia é que os doentes muitas vezes já não precisam estar no hospital, porque, voltei um bocadinho que disse atrás, do ponto de vista médico os doentes estão estáveis, não têm complicações, mas precisam de fazer a sua reabilitação. Como de repente ficaram dependentes, não conseguem ir para casa, porque a casa não está preparada, não tem, tem uma não banheira. Não conseguem cozinhar sozinhos, não conseguem tomar banho sozinhos. Ou tem uma banheira, não tem um poliban, tem escadas, os familiares estão a trabalhar, não conseguem tomar conta do doente, e portanto os doentes ficam no hospital a fazer a sua reabilitação enquanto estão à espera da vaga. Qual é o problema disso? Os hospitais não estão preparados. Pensando neste doente, há dois problemas. O hospital não está preparado para isso e, portanto, apesar de ter os terapeutas, fisioterapeutas da fala, eles não estão para fazer exclusivamente trabalho de internamento. É um dos problemas. E outro problema é que os doentes ficam no hospital e depois podem ter as complicações do prolongamento do internamento, que é ter estas infecções. E por outro lado, estão em camas hospitalares e há sempre novos doentes a vir. E portanto isso também gera-nos uma dificuldade na gestão dos internamentos. E portanto, sem dúvida, uma outra grande política era conseguirmos que os doentes com AVC saíssem mais rápido do hospital para iniciarem mais precocemente uma reabilitação de grande qualidade. E há sítios com muita qualidade. Agora, o problema é que esses sítios têm os doentes e têm que doentes sair dessas instituições para depois entrarem novos. E portanto há aqui uma questão, precisamos de mais camas de reabilitação, precisamos de mais centros de qualidade, e há muitos centros de qualidade, e precisamos de acelerar a entrada nestas unidades. Uma das coisas que eu ouço muito dizer em consulta é: doutora, nunca tive um AVC, mas eu tive um princípio de um AVC. Que eu acho que se confunde muito, se calhar, com aquilo que é o AIT. Queres-nos explicar um bocadinho o que é isto e como é que é diferente? Dá mesmo para ter um princípio de AVC? Pronto, o AIT é também outra sigla. Portanto, o AVC é o acidente vascular cerebral. O AIT é o acidente isquémico transitório. Portanto, em resumo, enquanto que o AVC pode ser o isquémico ou hemorrágico, o AIT é isquémico, ou seja, foi um vaso que ficou entupido, mas que por si só desentupiu. Ou seja, o também cano... acontece em casa, há alguns canos daqueles que parece, olha, vai entupir, mas depois entretanto passou, não é? Portanto, aquilo passa, portanto o doente tem a mesma um dos 3 Fs ou mais do que isso, mas clinicamente em 24 horas fica bem. Qual é a importância disso? É que mesmo estes AITs, os doentes têm que ir ao hospital, porque o AIT é um grande fator de risco para vir a ter um AVC. O que acontece às vezes é o doente tem um AIT, por exemplo, deixou de falar, ficou em casa porque ao fim de 15 minutos estava ótimo, e depois, passado uns dias, vem com o AVC. Portanto, se as pessoas tiverem um dos 3 Fs e vão ligar para o 112 e nesse período aquilo passa, tem a mesma que ir para o hospital. É para ir à mesma, ok. A conversa do princípio da AVC, de facto, é muito frequente e muitas vezes os doentes dizem que tiveram AITs porque alguém lhes disse que tiveram AITs, mas na verdade não tiveram. Por exemplo, ter uma má disposição que acaba por acabar num pequeno desmaio, que as pessoas aquilo resolve espontaneamente, ficaram pálidos, suaves, portanto foi o que nós chamamos uma síncope ou uma lipotímia. Isso não é um AIT. E portanto há muitos doentes que também dizem isso no seu historial, e quando nós vamos, então, mas explique lá bem o que é que foi esse AIT, pois na verdade não foram. Mas falando então do AIT, mesmo que os sintomas resolvam, vão logo ao hospital, liguem logo o 112, porque isso pode ser um sinal que o AVC vai aparecer passado uma semana, por exemplo. É que a neurologia tem esta característica em que há sintomas muito inespecíficos, não é? E às vezes, não sei se a alteração da fala, não sei se aquilo foi bem, se era eu que estava cansado, se foi mesmo a alteração da fala, ou fiquei com um bocadinho menos de força, mas não sei se é, o que eu sinto nas consultas a pessoa depois não sabe bem descrever, não sei bem se é a alteração da força ou a alteração da sensibilidade, eu sinto aqui uma coisa esquisita, não é? Mas na dúvida, eu acho que o AVC acaba por ser uma situação em que se calhar mais vale pecar por excesso do que por falha. Ou qual é a tua, trabalhando numa urgência, qual é a tua objetiva? Porque na minha é um bocadinho mais assim, não é? Tendo medo e havendo às vezes uns sintomas mais inespecíficos, a pessoa pensa, bem, o que é que fazemos aqui? É claro que há várias razões para existirem sintomas neurológicos. Por exemplo, nós falamos da alteração da fala. Os doentes podem mesmo não conseguir dizer as palavras ou estar a trocar palavras. Isso claramente é uma coisa grave. Quer dizer uma coisa e sai outra. Quer dizer uma coisa, portanto é uma alteração da linguagem. Às vezes as pessoas podem estar com a fala um bocadinho mais arrastada. E aí pode ser cansaço, pode ser febre, pode ser uma pessoa mais idosa que está com uma infecção, pode ser um efeito secundário de um sedativo, pode ser uma intoxicação por uma droga, como o álcool. Essa que nós falamos a disartria pode ser um bocadinho de tudo, vamos assim dizer. Claro que nós não queremos que as pessoas fiquem extremamente alarmadas. Mas eu acho que na dúvida é melhor ir. Mas sobretudo se percebemos que foi súbito. Okay? Isso é uma boa maneira de diferenciar, não é? Uma coisa que aparece de repente. Se uma pessoa acha, estou com a voz arrastada há 3 ou 4 dias, isso, e tem vindo a piorar, isso não é um AVC, ok? Se
Se calhar está com uma intoxicação, está com um problema médico, está com uma alteração nos iões. Pronto. Agora, se alguém está bem e subitamente fica sem força no braço, subitamente deixa de falar, subitamente fica com a boca ao lado, ou seja, de um momento para o outro, ou em 1-2 minutos aquilo muda claramente, e sem dúvida que é um AVC. Uma falta de força no braço ou na perna, vamos dizer, uma falta de força na perna, se calhar é mais frequente uma falta de força no braço. Que é alguém que já tem um problema na coluna, que até tem uma dor na perna, quer dizer, não é para a pessoa ficar assustada a achar que tem um AVC. Pois é, aquelas dormências, não é? Tipo, deu-me aqui um jeito e de repente ficou com uma dormência na perna. E tem aquilo há uma semana, isso provavelmente não vai ser um AVC, não é para as pessoas ir ligar o 112 e dizer que tem um AVC. Agora, se eu estou a andar, ou estou na rua, vejo alguém a andar e essa pessoa de repente cai e depois eu percebo que não está a mexer metade do corpo, é para ligar o 112. Qual é assim o maior mito que tu gostavas de ver desconstruído sobre AVC? Isso é uma pergunta interessante. Acho que uma coisa interessante, isso acontece muito em várias doenças, mas e também doenças neurológicas, é a questão da história familiar. Muitas das doenças, e estamos hoje a falar da AVC, mas também doenças neurológicas, são doenças do envelhecimento. E portanto achar que o AVC é genético porque a avó ou a mãe teve um AVC aos 80 e tal anos, não é para as pessoas acharem que só por isso... Às vezes é porque o ambiente de risco também é parecido, não é? Pronto, ou do ponto de vista social, do ponto de vista alimentar, claro que existem sempre, vou dizer, em quase todas as áreas da medicina existem doenças genéticas, mas é uma grande raridade. Portanto, essa questão de achar que tem um grande risco de AVC ou tem que fazer taques ou exames porque um familiar teve um AVC, é para esquecer. Essa é uma questão importante. E em consulta, qual é que tu sentes que é assim a maior preocupação do utente exposto? Porque eu às vezes sinto que nós médicos temos uma preocupação, se calhar estamos muito focados em controlar aquela tensão, mas depois, por exemplo, aliás, uma das coisas que afeta, acho que até 50% das pessoas que têm um AVC é a disfunção erétil, e se calhar isso pode ser uma maior preocupação do que o resto, não é? Há assim algum sintoma que tu sintas que é o que realmente preocupa os utentes e que eles procuram ajuda? Ou... Pronto, do ponto de vista prático, falando agora do pós-AVC, o que é ideal é os doentes estarem internados num serviço que esteja capacitado para o fazer e, portanto, uma unidade AVC, uma equipa familiarizada com AVC, e depois, por rotina, os doentes são avaliados a 3 meses. A 3 meses, e essa consulta serve ou para fazer alguns exames que não foram feitos, por exemplo, durante o internamento, ou para ver resultados de exames que ainda estavam pendentes à data de alta, sendo que, idealmente, será tudo feito no internamento, e depois para ver se existem algumas dessas complicações. Eu acho que nós médicos às vezes estamos muito centrados no que nós conseguimos ver. Eu vejo a falta de força, eu vejo a alteração da fala, eu vejo os campos visuais e vejo se há alguma alteração. Claro que depois, muitas vezes os doentes têm outras preocupações que eu ativamente posso não perguntar, e posso não perguntar porque tenho pouco tempo da consulta, ou porque às vezes posso não me sentir, ou posso sentir que é constrangido. Pronto, pode acontecer. Claro. Em relação à questão da disfunção sexual, será também sem dúvida um problema, e que, enfim, não é muito fácil de encaixar, no sentido em que pode resultar de várias coisas. Pode ser efeito adverso da medicação. Pode ser pelo AVC propriamente dito, portanto eu tenho uma zona do cérebro que foi afetada e que pode afetar as vias responsáveis pela parte sexual, ponto número 1. Ponto número 2, se eu tiver um doente que ficou, por exemplo, com uma falta de força na perna e que ficou, por exemplo, com a perna muito rígida, não falámos disso, mas os doentes depois também podem ter alteração não só da força, mas também do tónus muscular, e se ficarem, quando o tónus fica muito aumentado, que é a espasticidade, isso dá algum desconforto, isso pode também ter alguma afecção nessa parte. Temos que nos lembrar também da parte psicológica, no sentido em que se é um doente que ficou com uma ansiedade, com uma depressão, imaginem alguém que teve o AVC, uma pessoa mais jovem, estava a carregar um caixote, fez ali um esforço e teve o AVC, se calhar acha que o esforço da relação sexual pode dar um novo AVC, e depois, como estavas a dizer... Está ali um trigger, fica sempre a associar àquilo. Pode ficar a associar, ou até o cônjuge pode achar que pode ser perigoso, portanto temos que desmistificar um bocadinho isso. E depois temos a medicação. Que medicamentos? Há 2 tipos de hipertensores que depois são muito usados. Por si só podem ou dar disfunção erétil nos homens, ou sobretudo disfunção erétil nos homens. E depois os antidepressivos, como falámos, a ansiedade e a depressão é uma complicação, e esses antidepressivos alguns deles podem dar disfunção erétil ou podem também reduzir o líbido. Portanto, a questão da disfunção sexual é preciso perceber um bocadinho, é preciso tempo, um bocadinho para abordar. E para a própria pessoa poder falar disso e dizer que é uma coisa que incomoda, não é? Que tem impacto na qualidade de vida dela. Sim, eu acho que nós médicos devíamos ter tempo na consulta para ativamente perguntar essas coisas, e é curioso porque, na verdade, muitas vezes não é o doente que refere isso, é o acompanhante que vai à consulta. É que no final, estás a ver assim, já no final da consulta, assim com um bocado de vergonha... O doutor queria só falar deste assunto, porque depois às vezes as próprias pessoas também podem achar,
ok, o meu marido teve um AVC, ele já está a trabalhar, ficou ótimo e há aqui este problema. Mas quer dizer que é super importante para, claro, que é para as pessoas, e as pessoas às vezes também ou têm vergonha ou acham que pronto, se calhar que eu, o médico, não vou valorizar. Sim, mas só isto de saberem que afeta quase metade das pessoas que têm um AVC, quer dizer, é uma coisa tão comum que se calhar vale a pena perceber, ok, não é a única pessoa e... Mas pegando um bocadinho atrás, também é preciso dizer que, sobretudo nos homens, todos os fatores de risco vasculares que causam AVCs também causam disfunção erétil. Portanto, a hipertensão arterial, a diabetes também é um fator importante. Sem dúvida, isso é essencial. Às vezes as pessoas estão muito renitentes a começar a medicar a sua hipertensão, ou pelo menos aplicar estilos de vida de uma forma um bocadinho mais organizada para reduzir aquela tensão arterial. Mas é isso, acaba por ter impacto na função sexual e em tudo o resto, não é? Portanto, estes fatores de risco, e se calhar até é bom voltarmos a isto um bocadinho em jeito de encerramento, que é a prevenção no AVC é mesmo essencial. E claro que reconhecer os sintomas rapidamente é muito importante, não é? Estes 3 Fs da força, a fala e da face são muito importantes, mas a prevenção é a mesma coisa que pode fazer toda a diferença, não é? A cessação tabágica, procurar ajuda para deixar de fumar, a parte do álcool, da alimentação, não é? Tudo isso faz muita diferença. Eu, por acaso, quando falamos de fatores de risco, não falei do álcool, também é muito importante, até porque depois os doentes que também têm grandes consumos de álcool, depois muitas vezes também não aderem à medicação da prevenção. É importante dizer que variam um bocadinho os números, mas assim, de forma geral, 85% dos AVCs podiam ser prevenidos. 85%, pois isso é... Portanto, tirem-me o trabalho, não é? Sim, portanto, se calhar vamos ter que tirar esta parte do episódio que é para tu não perderes. Mas tens muitos, quer dizer, era o quê? 3 a cada hora, portanto, quer dizer, é uma quantidade, é a doença que mais mata. Isto para mim, ou seja, apesar de eu saber, eu sinto que é uma coisa que quando dizes, pensas que é muito, eu acho não é? Que as pessoas sabem mais ou menos o que é o acidente vascular cerebral, mas na verdade não têm noção do impacto. E mesmo nós, médicos, profissionais de saúde que se dedicam ao acidente vascular cerebral, também temos que continuar a puxar por este assunto, porque, por exemplo, nós temos sempre o Dia Nacional do Doente com AVC e o Dia Mundial, e a nossa sociedade procura sempre divulgar e está, por exemplo, na comunicação social, e muitas vezes aparece Dia Mundial do AVC e aparece um doente com uma no peito. Uma que nem é se calhar o sintoma que não é nada, é o infarto agudo do miocárdio. Portanto, mesmo assim temos essa dificuldade. Mas o que é que importa? Todos os fatores de risco para uma coisa e para a outra, para o AVC e para o infarto agudo do miocárdio, são os mesmos. Portanto, procurar ativamente o médico de família. O Sistema Nacional de Saúde tem que ter mais capacidade para receber os doentes que querem ir aos seus médicos de medicina geral familiar. Procurar ativamente, a partir de determinada idade, isto saberás melhor do que eu, quando é que as pessoas devem ir, estas doenças silenciosas. Portanto, medir a pressão arterial, fazer análises, fazer o seu caminho, não fumar ou deixar de fumar. Consumo de álcool é o mínimo. Antes havia uma noção que beber um copo de vinho, as mulheres, e 2 os homens. Não, é beber o mínimo possível. Exercício físico, redução do peso. Se fizerem isso antes, excelente. Se fizerem isso depois do AVC, também é importante. Mas em conjunto ajudem-nos a reduzir os doentes com AVC. Acho que é uma ótima, é para guardar e repetir este último certo em todo lado. Muito obrigada, João Pedro. Foi mais um episódio de Consulta Aberta. Já sabe que pode ouvi-lo sempre nas plataformas habituais, e até ao próximo episódio. Este episódio é patrocinado por Alpro. Sabias que o teu corpo precisa da quantidade certa de nutrientes para se manter saudável? O déficit de nutrientes pode ter um impacto na nossa saúde e afetar desde a nossa energia à nossa imunidade. A boa notícia? A alimentação vegetal fortificada com nutrientes pode ser uma ajuda. Por isso, Alpro adiciona agora 5 nutrientes essenciais, como cálcio, vitamina D, vitamina B12, proteína e iodo às suas bebidas ou alternativas vegetais ao iogurte. Uma escolha saudável e deliciosa para cuidar de ti todos os dias.